Fala galera, sejam bem-vindos ao Cena Pós-Créditos, eu sou o João, esse é o Gabriel, e hoje a gente vai falar do clássico, a grande obra-prima, Halloween, de 1978, que é dirigido, produzido, roteirizado, tem a trilha sonora, tudo pelo John Carpenter. Tudo, basicamente. O John Carpenter resolveu fazer um filme, ele resolveu fazer tudo do filme, e aparentemente deu muito certo, porque tiveram algumas pequenas sequências. Pois é, a gente decidiu até fazer agora, porque se você estiver vendo isso na data que a gente colocar, essa semana tá lançando o Halloween novo. Eu já assisti, o Gabriel ainda não. Eu gostei bastante. E assim, é uma franquia que ficou famosíssima, né? Tem 11 filmes agora. E a gente vai falar do original, o primeiro que realmente começou tudo. São de 11 filmes, quantos reboots? São acho que 4 linhas do tempo. Nossa, E 2 reboots. Ok, justo. Então, basicamente da nossa opinião, nossas ideias um pouco sobre o primeiro Halloween. Se você nunca viu, talvez você queira ouvir nossa opinião para saber o que é, de onde veio, qual que é a ideia do filme. E ver se você gosta, assim, o suficiente para você conseguir assistir o novo. O filme mais novo, até onde eu sei, ele é uma continuação direta do primeiro. Então, assim, ele se passa alguns anos no futuro. Inclusive, a personagem principal do original, ela tá de volta nesse novo, e ela tá mais velha, e ela já tem ciência, já tá ciente de todos os acontecimentos do primeiro. No primeiro filme a gente acompanha a história da Laurie Strode. É mais assim, o grande ícone é o Michael Myers, o grande assassino famoso. Então, o filme ele acompanha o Michael Myers, que ele mata a irmã e ele fica internado por 15 anos. E assim, bom, isso não é spoiler, isso é óbvio, né? Todo mundo sabe que vai dar merda. Ele foge na noite de Halloween e ele começa a aterrorizar a cidade dele, que é Haddonfield, em Illinois. Uma coisa interessante do primeiro filme é que a sequência de abertura ela é tão icônica que tem muito filme de Halloween que começou a copiar, né? Não copiar exatamente, mas fazer a homenagem sempre. E é uma cena que realmente, quando eu vi pela primeira vez, me pegou de surpresa, porque eu não estava esperando o que... Assim, claro, não vou tentar não estragar nada, apesar de ser um pouquinho óbvio. O filme é de 1978. E assim, aquela primeira cena, ela causa um certo estranhamento, porque você tá acompanhando o ponto de vista do assassino em vez de o ponto de vista da vítima, como é geralmente nos filmes de terror. Quando revela o que é o assassino, quem é e por que ele tá lá, nossa, pega completamente de surpresa e é uma das cenas que eu achei completamente icônicas. Foi uma coisa bem do John Carpenter mesmo, de chegar, quero fazer um filme, me deem o troco do pão e eu vou fazer um filme pra vocês. A existência desse filme impulsionou muito o gênero, né? Com certeza. É um dos pais do gênero de slasher, depois tanto que veio talvez até mais famoso, né, pro público em geral, que é o Sexta-feira 13. Eu acho que isso é até um problema que não fica tão a favor do filme clássico, porque quem vê ele hoje, por exemplo, ele parece muito clichêzão, mas é por causa daquela coisa, ele meio que inventou os clichês. Então, assim, apesar de ser bem clichê e de terem alguns probleminhas, você tem que ver o filme segurando tipo, uma pitada de sal, né, porque não dá pra levar tudo muito a sério. E outra coisa, né? Como o filme custou troco do pão, assim, tem os seus problemas de orçamento. Assim. Os atores, em geral, não são excelentes. Acho que é, assim, um ou outro que salva. O Michael, assim, não tem muito o que fazer, né? Mas, assim, tá ok. O Michael não tem falas, assim, então ele é um personagem que dificilmente seria ruim, né? Digamos assim. Pois é, eu gosto muito do personagem do Loomis. Eu acho que ele trabalha bem. Acho que tanto o Doutor quanto a Jamie Lee Curtis, pra mim, foram basicamente os melhores atores do filme. Pois é. Os atores crianças, eles não convencem muito, mas são crianças, né? Então, aquela coisa de vamos dar um descontinho. E outra coisa, acho que também muito por causa do orçamento, o filme não exibe muita violência. É muito deixado no imaginário, assim. Ele mata, mas não tem aquele monte de sangue. A Hora do Pesadelo é sangue, morte, tudo. É muito mais discreto. É uma coisa realmente assim. Dos filmes de slasher, eu acho que o único que me dá medo é Halloween. Porque é muito real. Quando eu vi esse filme, uma das coisas que me incomodou realmente foi essa falta de gore.
Tipo, eu não acho que seja necessário pro filme, eu não acho que você não pode fazer um filme sem isso. Mas é aquela coisa, por exemplo, no começo do filme tem uma cena que eles falam sobre um cachorro. Eles comentam que o Michael tava comendo o cachorro, só que eles não mostram o cachorro, eles não mostram o estado daquilo. Então fica muito naquela coisa de, tipo, você imaginar, tipo, será que sei lá, ele pegou um cachorro e assou? Será que ele comeu um cachorro cru? Tipo, alguma... Eles meio que deixam o Michael com essa imagem de monstro sem mostrar todas as monstruosidades que ele faz. Eu acho que funcionou bem e funcionou mal ao mesmo tempo, porque você fica querendo mais, mas ainda assim dá aquele clima de tensão, de você não sabe o que esperar. Talvez seja muito da nossa mentalidade 40 anos depois do filme ter sido lançado, né? Porque a gente já viu, né, o que pode acontecer. Ainda mais no novo, eles até tem mais violência, né? Já dando um spoilerzinho, tem mais violência. Falando mais tecnicamente do filme, né? A direção de fotografia eu acho assim, incrível. E assim, eu acho que é unanimidade. A maior unanimidade do filme é a trilha sonora. Não, com certeza. John Carpenter, se ele acertou alguma coisa, foi a trilha sonora. Porque ele é o compositor, né? Então, todas as horas que tem algum susto, algum momento tenso, a música tá sempre acompanhando e ela tá sempre no tom certo, na hora certa. E com certeza é a melhor parte do filme, pra mim, pelo menos. O tema de Halloween, que toca desde o começo dos créditos, é genial. Até se você não sabe que é do Halloween, você provavelmente já ouviu. Então, pra mim, uma das melhores coisas do filme também é a câmera. Porque a câmera chega naquele momento em que você para e olha e você vê que ela tem alguns ângulos meio estranhos de vez em quando. Que ela para muito no mesmo lugar. Às vezes ela treme demais. E é pra dar aquela sensação, que nem eu falei no começo do filme, você acompanha os olhos do assassino. Então é meio que pra você tá perseguindo os personagens principais. E isso eu achei uma ideia genial, você tá completamente imerso nesse sentimento de tensão, de meu Deus, o que vai acontecer? Porque você tá lá. Você tá perseguindo os personagens principais, você tá seguindo eles, junto do Michael. Tem até uma sequência que se passa na escola, o Michael tá observando do lado de fora o que acontece com o menino, né? Pra não ficar dando muito spoiler. E aí depois a gente acompanha o Michael indo e a gente assiste da percepção dele o que tá acontecendo. Então assim, acho que dá um desconforto você assistir como se você fosse o assassino. Sim, isso é muito bem construído. Uma coisa que eu tava comentando até com o João antes, esse filme é meio que o cúmulo dos personagens burros de filme de terror. Então, tipo, a maior parte do filme só acontece porque as pessoas não conseguem olhar aos arredores. Então, assim, muitas vezes o Michael tá perseguindo alguém, ele tá bem ali, só que a pessoa não olha. E você fica muito agoniado por causa disso. Mas eu acho que isso também faz parte da diversão. Tipo, apesar de não ser uma coisa que eu consideraria roteiro muito forte, eu ainda gostei, eu me diverti bastante com essas cenas, porque eu ficava tipo, nossa, velho, você é muito burro, para com isso. Só que aumentava, tipo, aquela sensação de agonia, de incômodo e tal, e eu achei muito legal, apesar de tudo. Pois é, eu, assim, não chegou a me incomodar tanto. Quando eu fui assistir, eu meio que abstraí completamente tudo que eu já sabia de clichê de filme de terror e tentei falar, bom, esse aqui é um dos primeiros, sabe? Então, assim... Até porque filme de terror a gente tá acostumado a ver as pessoas fazendo burrice, né? Do segundo pro terceiro ato, assim, que tem realmente muitos confrontos com o Michael, a gente percebe que ninguém sabe o que tá fazendo. Tentando achar a justificativa mesmo, sabe? Pelo medo de não saber o que fazer. Meu Deus, é um assassino. Mas a gente vê que é todo mundo idiota. Assim, muito burro mesmo. Ninguém sabe lidar com nada. Acho que o único que sabe fazer alguma coisa é o doutor, que cuidou do Michael, né? Que tá no filme, que tá constantemente perseguindo o Michael. Mas ainda assim, até no comecinho do filme, ele faz umas burradas que eu quase não acreditei na hora que eu vi. Mas assim, é que nem eu falei, eu não acho que isso estraga da diversão. Na verdade, eu acho que isso complementa, né? Porque assim, hoje em dia é um clássico, mas é um filme que beira o pastelão em algumas partes. Mas isso não é ruim, isso faz parte, né, da experiência do filme e tudo mais. Acho que tanto que isso foi herdado nos outros, né? Não é só o Halloween que é pastelão. Certeza. O Halloween 2, 3, 4, 5, todos herdam um pouco disso. Todos sexta-feira 13. Então, assim, é um gênero que tem um quê de tosco mesmo. É que nem você falou, não é um demérito. É um bom complemento. Eu vou admitir, eu vou falar que eu não vi os outros Halloweens, né? Eu vi pedaços, mas assim, eu nunca tive interesse de parar e ver todas as sequências, porque
Pra mim, é tipo todo Sexta-feira 13 também. Se você viu um, talvez você já tenha visto todos, né? E aí eu queria ouvir sua opinião, tipo, pra você falar como é que o Halloween novo funciona como sequência. Ele meio que espera que você já tenha visto o clássico, ele meio que se introduz pra quem tá chegando na franquia agora. Você precisa ver o anterior pra entender esse, coisas assim. E você consegue aproveitar o novo pelo que ele é. Só que você vai perder muita referência, porque não é só dando uma continuação ao original e depende de você se importar. Tem toda uma construção de personagem que você meio que tem que já ter pra poder realmente aproveitar ao máximo. Só que tem muita referência aos outros filmes, não é só o primeiro. Então algumas mortes relembram. Assim, talvez pra mim tenha sido até melhor não ter visto os outros, eu também só vi o original, desculpa. Mas assim, pra mim talvez tenha sido melhor, porque depois eu fui realmente ver a fundo. Muitas mortes são parecidas com, por exemplo, morte do 2, morte do 4. Entendi. Eu gostei muito. Ele continua bem a história, expande, mas é muito familiar. Tem a trilha sonora do Carpenter, então, assim, tá maravilhosa de novo. Ele é uma boa continuação. Deixa eu ver. Como é que eu falo? Tipo, é do caralho. Filme do caralho. O filme é do caralho. Filme é do caralho. Pode falar que é filme do caralho. O filme é do caralho. É muito bom mesmo, é uma continuação que faz jus ao original. Acho que tá no mesmo nível, sabe? Mas eu vi gente que não gostou. E alguns Jamie Lee críticos Curtis na voltou, internet. né? Tipo, pela primeira Sim. vez em muito tempo. Não, talvez. ela fez o Halloween original, ela aparece no 2 e ela fez o H20, Ah, tá. que é 20 anos depois. Sim, O novo se passa 40 anos depois. Ele gira muito em torno do monstro Michael Myers ter criado outro monstro que é ela. Porque o filme gira em torno do conflito entre os dois. Como ela lidou durante 40 anos com os traumas. Quando eu fui ver esse filme pela primeira vez, achei que ia ser uma história um pouco mais realista, digamos assim. Tipo, ia ser o assassino que foge do hospício, vai lá e mata todo mundo até que alguém para ele. Não só no fim, mas tipo, em algumas partes do filme, eles dão meio que uma ideia de que talvez aquilo possa ser algo mais sobrenatural. Provavelmente eles exploram isso mais no novo, mas no clássico já dá pra perceber um pouquinho isso. Acho que foi uma surpresa até legal. Porque teve muitos momentos que você fala, tipo, oh, é isso, acabou o filme, e não é. O filme continua e continua trazendo mais coisas pra quem tá vendo. E eu achei isso bem legal. No novo eles não chegam a explorar muito, né? Eles ignoram tudo que acontece nos outros filmes. Eles não exploram muito mais. Por exemplo, eu pessoalmente aceitei muito bem essa questão do sobrenatural, porque não é algo surreal. Sabe? É surreal, óbvio. Mas não um filme é. de terror, Não é que... algo forçado. Uhum. Entende? O que realmente mantém ele vivo é ele ser literalmente o mal, o ódio dentro dele. Eu acho que funciona pro contexto do filme. Não é algo que me incomodou. E geralmente eu me incomodo com esse tipo de coisa, mas nessa eu tô no mesmo barco que você, não me senti incomodado. Eu achei que é algo que pareceu natural. O filme inteiro falando que, nossa, sempre que eu via o Michael, que ele era criança, ele tinha aqueles olhos sem expressão. Eu olhava pra ele e só via o mal e coisa assim. Eles ficam botando essa ideia de que ele é o mal em pessoa. E eu achei isso bem interessante. Eu achei uma construção legal pra um personagem que não tem fala. Ele é um personagem sem fala, nem nada. Ele é basicamente o assassino. Você não, teoricamente você não tem nenhum tipo de simpatia por ele. Mas ele é muito bem desenvolvido. Ele é o personagem mais desenvolvido do filme, Com certeza. sem dúvida. Eu argumentaria o personagem da Jamie Lee Curtis, só que pra mim essa seja a parte um pouquinho mais fraca do filme, que são, na verdade, são 3 protagonistas. Quer dizer, é uma protagonista, é uma e 2 protagonista amigas. e as amigas, sim. E eu achei que elas foram um pouquinho fracas demais. Tipo, nenhuma das interações dela eu acreditei que elas eram realmente amigas, porque teve algumas horas que elas eram muito babacas umas com as outras, né? A Laurie, ela teve bastante desenvolvimento. Mas com certeza a estrela do filme é o Michael, né? Então... E você vê filme de monstro, de terror, pra ver o monstro. Você quer ver o monstro. Você não assiste Godzilla pensando nas pessoas. Você quer ver o monstro, né? Então, é algo parecido. Pra mim, Halloween é um filme que realmente vale a pena. Não só porque tá vindo novo e não sei o que, mas é um clássico. Se você gosta de filme de terror, se você não gosta, é um filme tranquilo de se ver, sabe? Ele não tem aquele monte de jumpscare. Não vai te deixar mal depois, sabe? Não vai realmente te traumatizar. Eu pessoalmente não gosto muito de filmes de terror, mas eu acabei vendo Halloween, até porque pra quem faz faculdade de cinema que nem eu, é uma coisa que você precisa, né? Você precisa saber como eram feitos os filmes, como é que era construído o roteiro, os personagens e tudo mais. Então eu acabei vendo por causa disso. E eu não me arrependo de jeito nenhum. Foi uma experiência muito boa, que com certeza eu acho que agrada, se não todos, a maioria. Então, assim, não tem nada a perder vendo esse filme.
E eu com certeza quero ver o novo, quero ver como é que tá, o que eles melhoraram, o que eles mantiveram. Eu tô realmente curioso pra ver como é que ficou. Halloween, então, com certeza recebe um dedão positivo dos dois, né? É um filme obrigatório pra quem gosta de cinema. E se você ainda não viu, veja o novo, tá muito bom. Talvez a gente traga um vídeo falando do novo, né? Mais Tem pra que ver frente. primeiro, vamos ver. Vale a pena. Com Muito. certeza. Se você tem algum filme daqueles que você quer parar com a família na época de Halloween. Eu sei que no Brasil não existe Halloween, mas assim. Finge que tem. Bom. Finge que tem, né? Faz uma noite, vê o filme. É bem legal. E, gente, muito obrigado por assistir o vídeo. A gente fica por aqui e esperem próximos vídeos. Vamos falar sobre filmes, trazer algumas nossas opiniões. Quem sabe a gente convence a ver uma coisa que você nunca viu. E se a gente convenceu, pode deixar aí também. Deixa um comentário. Até a próxima. Espero que tenha gravado, né? Eu tô meio preocupado com isso.